Uma das obras mais clássicas, consagradas e amadas da indústria dos games, sem dúvidas nenhuma, é o nosso querido e amado Gol. Mas não esse tipo de Gol. Ah, sim, agora sim, God of War. Ah, como era bom jogar God of War antes do Kratos usar suas lâminas do caos para arrancar as suas próprias bolas. Só queria saber se teve algum time event do Kratos se castrando em algum momento que eu não vi. Tipo, o jogador aperta a bolinha várias vezes e o Cleitão vai arrancando suas bolas, uma de cada vez, até virar esse cocôzinho barbudo gigante que temos hoje em dia. Vejam como massacraram uma menina. Eu acho curioso como a molecada de hoje em dia quer transformar tudo que elas não gostam em uma versão que elas gostam, porque não pode existir no mundo coisas que elas não gostam e outras pessoas gostarem. Ficou confuso? Calma que eu te explico. Mas para te explicar direitinho porque destruíram God of War e transformaram o Cleitinho no Fiuk, precisamos fazer uma breve recapitulação. O Cleitão do Velho Testamento, ele foi criado e forjado para um público específico. Assim como qualquer obra, independente da mídia, ela é voltado para um público específico. Até aí não tem nada demais, certo? Mas então, qual era esse público-alvo do God of War do Velho Testamento? Eu diria que ele é voltado muito mais para o público masculino, adolescente ou jovem adulto. Para pensar o seguinte: o homem adolescente ou um jovem adulto tem raiva o tempo todo. Raiva dos pais, da vida, do mundo. Adora violência e qualquer forma de descarregar a sua raiva. E claro, paralelo a isso, aquela boa e velha testosterona no talo e hormônios à flor da pele. E o Cleitão representava tudo isso. Kratos sentia raiva o tempo todo, detonava tudo que estivesse ao seu caminho. Claro, não perdoava nenhuma novinha mandrake grega dando mole que passava na sua frente. Então ele foi esculpido do barro para conversar com este público, para divertir este público. Porque em 2005 o mundo era completamente diferente do que é hoje em dia. As pessoas, elas não menosprezavam e cuspiam na masculinidade. Pelo contrário, era algo a servir de exemplo. Nós nos inspirávamos em personagens brucutus. Tanto a violência, a velocidade e o dinamismo do gameplay do jogo, quanto a demonstração de virilidade do Kratos, ele conversava com o homem médio daquela época, que não sentia vergonha e nem pedia desculpas por ser o que ele é. Um homem. Kratos sempre foi historicamente um dos personagens mais testosterona e brucutu da história dos jogos. David Jeff, um dos primeiros desenvolvedores de God of War, inclusive já declarou que no desenvolvimento do primeiro game, ele queria pressionar e estressar seus devs para que eles descontassem isso no core e na violência do jogo, deixando ele uma verdadeira obra de arte. Até aí tudo bem. Agora, e o público feminino? E o público que não estava nessa fase de aborrecência? E o público que não gosta de obras com violência ou conotação jejual? Ora, era muito simples, é só elas consumirem outros jogos, outras obras, outros produtos que conversem com elas, que causem identificação com elas. É só cada um consumir o seu e todo mundo sai feliz, correto? Errado. Para os lacrolas, não pode. Se existe no mundo qualquer personagem ou obra, independente da mídia, que eles não gostam ou se, entre aspas, ofendam, eles querem eliminar esses personagens ou produtos do mundo inteiro ou mudá-los completamente. E em God of War, obviamente, não seria diferente. E nesse caso, no lugar de eliminar, eles mudaram drasticamente meu Cleitinho. Eles destruíram completamente meu carequinha. E olha que no Brasil gostar de careca tá cada dia mais difícil. No God of War clássico, nós tínhamos um universo e personagens muito bem estabelecidos. Gameplay delícia, trilha sonora impecável e daí a história acaba. Os God of War clássico tiveram um começo, um meio e um fim. E infelizmente, querendo ou não, a fórmula foi se desgastando. E para ser 100% honesto com vocês, de fato a franquia precisava mesmo ser renovada. E então eis que surge o todo poderoso e aclamado God of War 2018, que trouxe centenas de mudanças nesse universo e em todos os sentidos. Trilha sonora, gameplay, gráficos, ritmo, narrativa, até dublagem. Mudou tudo. No entanto, God of War 2018 foi excepcional em todos esses aspectos. O problema não é mudar, o problema é ficar uma merda. Veja, em God of War 2018, embora o Cleitão esteja muito mais contido e controlado e entre aspas gigantescas, ele tá muito mais calmo e racional. Olha só que legal. Esse Kratos não desrespeita em absolutamente nada o Kratos do clássico. E essa mudança foi tão bem desenvolvida que você acredita totalmente que todas as mudanças do jogo fazem total sentido. Sabe por quê? Pensa no Kratos do Velho Testamento.
Se você cruzar o caminho dele, já era. A única forma de você passar no caminho dele e não ir de arrasta é não cruzar o caminho dele. E no God of War 2018, você ainda teme ele, mas é um medo diferente. O Kratos 2018 parece ser, aliás, ele é o tipo de pessoa que até existe na vida real, tá ligado? Aquela pessoa que parece estar se contendo o tempo todo, aonde você fica com aquele sentimento de que ela pode até estar parecendo calmo, mas se eu vacilar, se eu respirar alto perto dele, se eu fizer ou falar qualquer coisa errada, já era. Onde qualquer conversa com ele é extremamente desconfortável, pelo nível de tensão, de não fazer nada de errado e não escorregar e soltar a fera. Que ele até pode estar parecendo calmo, mas por dentro, se dependesse dele, ele te moeria na porrada. Kratos 2018 parece ser uma ameaça o tempo todo, uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Você sente que ele mudou, aliás, que ele quer mudar, mas você sente que a fera ainda está lá, selada, que precisa ser trancada o tempo todo e que se precisar soltar, melhor sair de perto. Então, mesmo com inúmeras mudanças, o fã enxerga, mesmo que mudado, aquele Cleitão que ele cresceu aprendendo a amar e ainda está lá, e que ele pode aprender a amar esse Cleitão também. Todavia, porém, contudo, em 2022 surge o Cleitinho da nova geração, um Kratos woke, emasculado, frouxo, que come hambúrguer vegano e segue o omelete, e pede desculpas por ser pálido. Toma esporro do filho de novo, sendo que o dilema entre pai e filho já tinha sido abordado e resolvido no jogo anterior. As lutas são iguais, os cenários são iguais, Kratos tem medo e vergonha de ser o que ele sempre foi, uma máquina de aniquilar os seus inimigos. Se fosse o Cleito do Velho Testamento, nesse God of War Ragnarok, ele daria uma surra no filho woke dele, uma surra na namorada woke dele, daria uma surra em todo mundo até eles virarem pessoas decentes, comeria o javali da Freya na frente dela para ela aprender que o javali bom é javali no churrasco. Não existe mais aquela tensão de estar conversando com o Kratos. Na verdade, dá vontade de fazer bullying com ele. Mais do que isso, na DLC que saiu do God of War Ragnarok, o Kratos woke olha para o Kratos raiz e ele começa a esculachar e humilhar o Kratos raiz, o Kratos que todos nós amamos. E os youtubers wokes acharam aquela cena emocionante, acharam incrível. Olha como o Kratos evoluiu, olha como ele humilha, pisa e mija na cara do Kratos que todo mundo ama, que é o Kratos do Velho Testamento. E pra você que acha que eu tô pegando no pé, para analisar o God of War 2018. Jogo do ano, que ganhou de Red Dead 2, o hype, as teorias, desde o anúncio do gameplay de 2016, milhões de donos do PlayStation não falavam em outra coisa. Canais explodiram só falando de God of War. As pessoas falavam por anos antes e depois do lançamento do jogo. Milhões de vídeos de gameplay, milhões de vídeos de curiosidade. Esse jogo é lembrado e aclamado até os dias de hoje, continuará sendo no futuro. Agora, quem lembra do God of War Ragnarok? Quantos canais explodiram falando só sobre esse jogo, fazendo gameplays ou vídeos de curiosidades, ainda mais comparados com God of War 2018. Ninguém nem lembra que esse jogo existiu. Mais do que isso, quem elogiou na época, com o passar dos anos, eles foram reconsiderando e voltando atrás. Esse número aumenta cada vez mais a cada ano que passa. God of War Ragnarok ele é mais um de vários exemplos do que a Sony se tornou com o passar dos anos. Antigamente, os exclusivos do PlayStation eram motivo de orgulho, o motivo pelo qual as pessoas deixavam de comprar um Xbox que tinha um excelente serviço ao consumidor para ser menosprezado e humilhado, porque convenhamos, a Sony ela na boca dos seus clientes, mas todo mundo falava, o Xbox não tem exclusivo, olha os exclusivos do PlayStation. Mas olha só, para analisar o seguinte, antigamente os exclusivos do PlayStation raramente saía algum que não era um sucesso absurdo, mesmo entre os fãs do PlayStation. Agora, o único motivo de orgulho de alguém que era dono do PlayStation, que eram os exclusivos, agora é motivo de vergonha. Primeiro Homem-Aranha de 2018, todo mundo amou. Segundo, todo mundo odiou. Primeiro The Last of Us, todo mundo amou. Segundo, todo mundo odiou. Primeiro God of War 2018, todo mundo amou. Segundo, todo mundo odiou. E a lista é infinita. E sabe por quê? Porque a Sony deixou de priorizar a qualidade dos seus jogos para priorizar a agenda woke. A Sony, por ter inúmeros estúdios que têm tecnologia de ponta e excelentes profissionais, eles conseguem fazer gameplays que são inquestionáveis, são muito divertidos, gráficos, texturas, gameplay gostoso de se jogar. Agora, a história de todos eles, vamos concordar aqui, são podres. God of War Ragnarok não teve impacto
nenhum, não é lembrado e nem aclamado. É um exemplo perfeito de como mudar e ficar uma merda, como cuspir na cara de um fã e desrespeitar os personagens. O fato é que quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Esse Clayton é frouxo demais para agradar o velho fã e violento demais para agradar os novos. O resultado é um jogo sem personalidade, sem público-alvo específico, sem coragem, sem graça, simplesmente God of War Ragnarok, simplesmente irrelevante, simplesmente cultura woke. É isso que eu penso, é isso que eu sinto, é isso que eu tinha pra dizer. Mas e você? Você concorda que God of War se rendeu para a cultura woke? Você prefere os novos God of War ou os antigos, os clássicos? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui embaixo no campo dos comentários que eu prometo que eu vou ler e vou curtir seu comentário, desde que não seja um comentário desrespeitoso, né? Se inscreve e aciona o sininho para receber todas as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Eu conto demais com essa presença lá. Tamo junto sempre e é nóis.